Oi, gente, isso aqui vai ser um resumo de Brasil Colônia e de cana-de-açúcar. Que vai ser o assunto da nossa próxima prova, né? Então vou fazer um resumo aqui pra vocês. E aí dá pra vocês assistirem quando vocês quiserem, revisar. Então, pra falar da cana-de-açúcar, a gente tem que falar do período colonial e do pré-colonial. Então, voltando pra eles, tem esse colonial e o pré-colonial. Por que que a gente divide desse jeito? O pré-colonial tinha uma diferença muito significativa. Não estava tendo uma colonização efetiva das terras. E por que isso? Porque eles não tinham interesse aqui. Eles vieram pra cá, chegaram aqui, pensaram, pô, pode ter ouro, bora lá. E chegou e não tinha ouro, eles não acharam nada, então não tinha o que fazer aqui. Eles tinham o pau-brasil, só que era pouco lucrativo para eles terem que vir de lá, buscar, levar. Então era muito trabalho para pouco lucro, e aí eles e foram embora. Então não tinha muito interesse deles aqui, e aí não rolou uma colonização efetiva. Então tava assim, pré-colonial. Por isso que se chama disso. Rolou entre 1500 e 1530, mais ou menos. Esse foi o pré-colonial, né? E aí começou a colonização. Por que desse início da colonização? Ela foi causada especialmente pela decadência do comércio deles com as Índias. Eles tinham conseguido realizar esse comércio com as Índias para comercializar as especiarias das Índias na Europa. É, mas outros países estavam começando a também fazer isso e tudo, e aí eles começaram a decair dentro desse meio, então não estava mais dando tudo aquilo que eles queriam, e aí eles começaram a tentar achar uma nova forma de lucro. Daí eles vêm ao Brasil. Eles pensam, não, tem que ter alguma coisa aqui que a gente ache que dê certo, né? Não estavam botando muita fé na gente, mas vieram. E aí, além do pau-brasil, eles estavam com esperança de achar ouro, mesmo não tendo achado, porque depois de eles não terem achado, a Espanha achou no território deles, né? Mas eles pensaram, é tão próximo, deve ter também aqui, né? E aí vieram aqui na esperança ainda de achar ouro, o que eles não iam conseguir, mas tentaram, né? Vieram aqui tentar achar ouro e vieram também pelo pau-brasil e terras férteis, né? Tentar alguma coisa e aí daí surgiria, né, toda a plantação de cana-de-açúcar. Então, nesse período colonial, teve uma divisão em 15 capitanias hereditárias, o território foi dividido desse jeito. Por quê? Porque não tinha quem quisesse vir para cá muito, né? O povo não tinha interesse, era uma terra vazia, eles estavam lá na Europa, tudo movimentado, cidades, e aí viriam para uma terra vazia fazer não sabe o que pro meio do mato, então eles não estavam tendo interesse, né? Tinha toda essa visão bem estigmatizada de como era a situação aqui. E era, de fato, muito diferente do que se tinha lá. Então eles estavam indo para um lugar desconhecido e o povo não queria vir. Então, o rei de Portugal decidiu tentar tomar alguma medida em relação a isso para ajudar e fez essa divisão em 15 capitanias hereditárias. E aí doou essas capitanias hereditárias para pessoas de confiança de lá de Portugal, para que elas viessem para cá, né? Essa galera tinha direitos e deveres quando assumissem uma capitania, né? Essas capitanias era como estados a gente tem hoje, né? Fazia uma divisão, assim, e aí cada um tinha o seu pedaço de terra ali, que era a divisão do território que estava na posse de Portugal. E aí essa galera que vinha para cá cuidar dessas capitanias, elas tinham direitos e deveres. Os direitos dessas pessoas eram escravizar os indígenas, criar criar gado, criar o que eles quisessem. Eles tinham a terra pra eles, né? E uma das coisas que se destaca é isso: a escravização dos indígenas era um dos direitos que eles tinham dentro das suas terras, né? As terras pertenciam a eles e com isso entravam as pessoas que estavam nessas terras. É esse que é o diferencial. Então tem que lembrar disso. Os indígenas estavam inclusos nessas terras, né? Como se fossem um objeto mesmo. Eles só andaram. E aí os deveres. Eles tinham deveres também que eles tinham que cumprir como donos dessa terra, e esses deveres eram a proteção, a criação de povoados e também trabalhar de alguma forma na terra que desse lucro, né? E impostos. Eles tinham que arrecadar impostos para dar ao governo português. Essa proteção da terra era por quê? Porque tinham outros países na Europa que tinham interesse em vir para cá. Holanda, França, tinha uma galera que estava querendo chegar aqui, tentar alguma coisa, então eles estavam preocupados com isso. E aí, esses deveres, né, eles montaram essas capitanias exatamente para isso, para tentar juntar de alguma forma uma coisa ali e formar algo, uma estrutura que aguentasse não, né, que não pudesse chegar alguém e entrar do nada assim de repente. Então um dos deveres dessa galera era defender também as suas terras para que não deixasse ninguém entrar. Bom, então, e no fim tudo deu errado, né? Fracassou tudo, Portugal falhou completamente no seu objetivo e deu tudo errado. Só em Pernambuco e em São Vicente, essas únicas duas capitanias é que conseguiram ter algum lucro, alguma coisa, conseguiram avançar e ter alguma coisa. Mas as outras três todas foi pura decadência, não rendeu mesmo. Então, no fim das contas, isso não deu certo.
E aí é que entra o governo geral, né? Ah, antes do governo geral, eu esqueci de falar de plantation. Plantation foi um sistema implementado durante a colonização, usado na cana-de-açúcar e tudo mais, eu vou falar depois da cana-de-açúcar. Esse sistema de plantation consistia em quatro coisas. A monocultura, que era plantar uma coisa só, então tipo, eles não tinham diversidade, né? Não era tipo uma horta que você planta várias coisas. Plantavam uma coisa só e em terrenos enormes, então era latifundiária. Eram terrenos enormes para uma coisa só. Era bem específico, fechado assim. Tinha agroexportação, né? Eles só podiam mandar para Portugal, tinha esse pacto colonial, né? O chamado pacto colonial. Eles só mandavam para Portugal e a escravização, que é uma das características dessa plantation, é a escravidão. Então, ela funcionava à base de trabalho escravo. Bom, e aí veio o governo geral, né? Depois das capitanias hereditárias falharem, começa esse período de governo geral. Esse governo geral tinha como objetivo resolver esse problema das capitanias, tentar fazer alguma coisa que desse uma maior ordem. Ele também tinha como objetivo uma centralização de poder, porque ficava muito complexo toda a distância, né? Porque naquela época não tinha uma forma de mandar mais rápido, não tinha internet. Então eles tinham que literalmente uma informação tem que ir até lá para dizer. Então não estava dando certo, eles precisavam de uma centralização de poder aqui no território. Então foi o que fizeram, e bem aqui em Salvador, né? Arrumaram uma centralização de poder aqui que ficasse mais perto de onde estava rolando as coisas, que era o Nordeste. Né? O Nordeste era a região que estava mais bombando, porque tinha terras boas para plantar cana-de-açúcar. Então, o lugar que estava se movimentando mais era aqui, e foi para aqui que eles vieram. Então, estava tendo essa centralização, né? E aí, eles começaram a criar alguns cargos políticos, não sei se a gente pode dizer esse termo para essa época, mas estavam criando cargos para as pessoas terem aqui também. Dentre eles a gente tinha ouvidor-mor, que cuidava da justiça, a gente tinha o provedor-mor, que cuidava de finanças, e a gente tinha um capitão-mor, que cuidava da segurança. Vale lembrar desses termos, porque eu não duvido nada que peça na prova, né? Bom, e aí começou o governo geral, essa centralização de poder centralizou. E aí vem quem? Tomé de Souza. Aparece Tomé de Souza e vem o governo de Tomé de Souza, né? O Tomé de Souza, ele começa a governar, e aí é ele que funda Salvador como a capital do Brasil em 1549. O governo de Tomé de Souza foi bem curto, ele ficou só uns anos aqui. E aí ele fundou Salvador como a capital, ajudando nessa centralização. Ele também criou vários engenhos de açúcar, então ele estava promovendo todo esse advento que estava tendo da cana-de-açúcar, né? Ele também fez doação de sesmarias. As sesmarias, o que que eram? Eram pedaços de terra que os donos de capitanias tinham. Eles pegavam pedaços de terra e doavam para alguém, para essa pessoa plantar, para essa pessoa movimentar, fazer alguma coisa, né? Era tudo com o objetivo de fazer a economia crescer e dar algum lucro, porque, né, como eu falei, deu tudo errado no começo. Nesse primeiro momento tinha dado tudo errado, então eles estavam tentando melhorar a situação. E aí tinha essas doações de sesmarias. Sim, e nesse período de Tomé de Souza, teve o primeiro. O primeiro não. Teve esse contato com os jesuítas, né? Os jesuítas começaram a vir para o território e começar a fazer seus trabalhos aqui que eles faziam, né? De catequização. Catequização não. Não sei a palavra. Cristianização. Eu acho que é isso. Não sei. Alguma palavra. Eles vieram para cá impor a religião cristã. Então, vieram os jesuítas para cá. E aí a gente chega, né? Aí falando desse período colonial, pré-colonial, até Tomé de Souza, a gente pode chegar na cana-de-açúcar. Agora vocês já sabem, né? Falhou tudo no começo, a questão das divisões do território, entregar para as pessoas, deu tudo errado. Mas aí chegou essa centralização de poder, eles começaram a deixar as coisas mais juntas, a organizar melhor. Aqui ganhou uma capital, que foi Salvador. O Nordeste estava em advento. O Nordeste era o principal point, assim. Tava tudo indo para o Nordeste, porque aqui era onde estava rolando as coisas. Tava tendo boas plantações de cana-de-açúcar e tudo. E aí é isso. Cana-de-açúcar. Chegamos na cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar veio parar aqui? Como? Porque a cana-de-açúcar não era daqui, né? A cana-de-açúcar vem da África. Então, como que isso veio parar aqui?
Portugal também estava na costa da África. Em todo esse período de expansão marítima, eles também estavam na costa da África. E eles perceberam uma coisa enquanto estavam buscando alguma forma de lucro para eles aqui na colônia, que as terras, o clima aqui do Nordeste eram muito similares à da costa da África. Então eles pensaram, se lá pega cana-de-açúcar, vai pegar aqui também. E aí trouxeram. E acabou que deu certo, funcionou, conseguiram plantar cana-de-açúcar e ter sucesso aqui. E aí foi que teve esse advento da cana-de-açúcar, que era feito no sistema de plantation, né? Portanto, tinha trabalho escravo. E aí, nessa questão do trabalho escravo, como é que isso iria funcionar? Eles tinham aqui os indígenas com uma possibilidade de. Eles tinham com a possibilidade de escravizar pessoas, os indígenas que já estavam aqui, mas eles tentaram isso e não funcionava. Por que isso não funcionava? Porque os indígenas eram daqui, né? Os indígenas já estavam aqui, conheciam as terras, falavam línguas similares, né, entre si, nas regiões específicas do país onde eles estavam, falavam línguas similares. Então eles sabiam que tinham, eles tinham uma conexão entre si e conheciam bem a terra. Então fugas eram muito mais fáceis, eles conversarem entre si, conseguirem armar alguma forma, algum contra-ataque, era muito mais fácil de acontecer. E além disso, os índios estavam muito revoltosos, né? Aproveitando dessa vantagem que eles tinham em relação aos portugueses de conhecer as terras, eles estavam muito revoltosos, estavam se recusando mesmo. Então tava uma loucura. Não que os africanos não se recusassem, só que os índios tinham essa vantagem de conhecer a terra e conseguiram nessa revolta tomar uma boa vantagem dos portugueses e aí eles falharam com isso. Além disso, como eu falei, os jesuítas chegaram aqui. E os jesuítas surtaram, viram os índios e não, esse povo é puro. Eles não acreditaram na religião dos indígenas. Eles sabiam que os indígenas tinham uma religião, mas eles não botaram fé naquilo, porque os indígenas eles tinham uma religiosidade principalmente voltada à natureza. Então os jesuítas olharam e falaram: não, eles estão só malucos da cabeça, não tem nada não. E aí pensaram: não tem religião deles, vamos impor a nossa religião então. Então eles pensaram que os indígenas não tinham uma religião e que então dava para impor a religião deles para os indígenas. Então eles não queriam que escravizassem os indígenas porque eles eram potenciais devotos. Então eles também ainda tinham isso, os jesuítas defendendo os indígenas. E aí o que que rola? Eles pensaram em escravizar o povo africano. Por que isso? Porque na África foi exatamente de onde veio a cana-de-açúcar. Então o pessoal lá já sabia como plantar. Além disso, estava tendo todo o surto na África, de que eles estavam lá pela costa também, eles estavam acompanhando os processos. A África, reinos africanos tinham a sua própria forma de escravização, como a gente viu em outros reinos aqui na América Antiga também, que de longe era de forma alguma similar ao que os europeus impuseram, né? Mas era uma forma de escravidão, eles pensaram, vamos pegar e vamos fazer isso. E aí, como os africanos, eles não conheciam a terra, não conheciam esse lugar, e eles poderiam trazer pessoas de lugares diferentes, que falassem línguas diferentes, eles pensaram que eles conseguiam fazer uma armação para que não desse certo, para que chegando aqui, esses africanos não conseguissem armar uma fuga, armar nada, e acabassem presos a essa situação que estava sendo imposta a eles mesmos. E foi, infelizmente, o que aconteceu, eles infelizmente tiveram sucesso nisso, e conseguiram iniciar essa escravização, que foi a base, assim, do plantio de cana-de-açúcar e tudo mais. Então é muito importante saber desses assuntos de escravidão, porque provavelmente vai cobrar na prova, muito provável. Então rolou todo esse surto da escravidão com os africanos, não com os indígenas, por causa dessas questões que separavam os dois grupos e davam muito mais vantagem para eles fazer isso com os africanos. Então foi isso que rolou. E aí a cana-de-açúcar, né? Falei sobre a escravidão, falei que estava principalmente aqui no Nordeste, e aí entra a Holanda dentro dessa história. Aqui no Brasil, eles estavam fazendo a produção inicial do que ia ser o açúcar, mas eles não tinham o refinamento do açúcar, entendeu? Eles pegavam a cana, extraíam o caldo, faziam o melaço e aí formavam barras sólidas daquele melaço. Só que eles não conseguiam dali para frente fazer um refinamento para transformar no açúcar. Eles não tinham o maquinário necessário aqui. E era mais fácil eles mandarem para fora para fazer isso do que trazer maquinário, montar coisa aqui e tudo mais, ia ser mais complexo. Então eles mandavam muitas vezes para a Holanda. E a Holanda fazia esse refinamento, fazia transporte. Então a Holanda estava ajudando muito nesse quesito. E facilitando a situação deles em relação à cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar realmente trouxe um surto muito grande, porque começou a ter muita produção, o número de engenhos
começou a disparar engenhos de cana-de-açúcar, né? Começou a disparar, principalmente no Nordeste, onde estava tendo toda essa centralização. E aí, Portugal começou a ter muito lucro com isso, começou a crescer de verdade dentro disso, mesmo não tendo encontrado ainda ouro e essas coisas. Então, eles tiveram sucesso e foram atrás disso mesmo. Então, foi isso que rolou com a cana-de-açúcar, né? Vale lembrar também que tinham outras coisas acontecendo aqui além da cana-de-açúcar, que ficam mais para trás, mas que vale saber que estava acontecendo, né? Tinha a criação de gado, que era principalmente para a subsistência deles, né? Com carne, com leite, e também para operar os maquinários, né? Dos engenhos, tinham que girar rodas, puxar peso, então esse gado ajudava nessa questão. Eles também tinham produção de fumo. O fumo era principalmente uma moeda de troca, exatamente na compra de pessoas na África que seriam escravizadas. Também tinha a questão das drogas do sertão. As drogas do sertão que a gente já estudou, né, em outros assuntos. Essas drogas do sertão eram para ser comercializadas na Europa mesmo. As drogas do sertão eram coisas que achavam aqui pelo Brasil, nativas como Guaraná e tudo mais, e comercializavam para fora. Então eles também estavam tendo um envolvimento com isso. Tinha também agricultura de subsistência, é claro, né? Só para eles sobreviverem ali mesmo, não tinha nenhum objetivo de comércio nem nada, era só para eles se alimentarem. Vale lembrar também que tiveram algumas invasões de outros países aqui no território deles, mas não tiveram sucesso. Vale destacar principalmente o que a professora citou mais, então é mais capaz que caia na prova, que foi uma invasão da França que aconteceu aqui, um pouco depois do período de Tomé de Souza, por volta de 1560, teve uma invasão francesa numa parte de onde é hoje o Rio de Janeiro, mas não teve sucesso. Os Tupinambá e os portugueses não se juntaram, né, mas lutaram contra os franceses e expulsaram eles daqui. Um tempo depois, os holandeses também tentaram invadir e esses tiveram mais sucesso com isso. Eles chegaram aqui e ficaram tipo uns 30 anos aqui no território, ocupando e meio que ocuparam uma parte mesmo do território, estavam meio que governando um pedaço do território, mas no fim eles também não conseguiram, e acabaram sendo expulsos também pelos Tupinambá e pelos portugueses. Então, no fim das contas, nenhum país acabou tendo sucesso invadindo o território que pertencia a Portugal. E aí, com isso, eu acho que só falta falar de alguns termos, né? Vale citar esses termos: a Casa Grande e a senzala, né? A Casa Grande, nos engenhos, era onde ficava basicamente o dono do engenho, né? Né, os portugueses vinham para cá, e aí tinham, dentre eles, donos de engenho, que iam cuidar dos engenhos, gerir os engenhos, eles ficavam na Casa Grande, eles e suas famílias, né? E a senzala era o lugar onde ficavam os escravos e onde tinha o engenho em si, né? A região onde tinha a parte onde tinha o maquinário e tudo para fazer a cana-de-açúcar. E aí, é isso. Era dividido entre os senhores e os escravizados, né? Os senhores era essa galera que fazia essas atrocidades, essas loucuras, e os escravizados eram os africanos que foram trazidos para cá. Então, essas pessoas escravizadas, elas ficavam nas senzalas, e eu acho que, terminando esses termos aqui sobre a escravidão, a gente termina esse resumo do assunto. Então, a gente falou do período pré-colonial, que foi quando eles não tinham interesse ainda aqui na Terra, então eles não fizeram nada, pegaram e deixaram como estava, só ficavam vistoriando, né? Tinha aquela questão deles virem aqui dar uma olhada e tudo, pronto. Falamos do período colonial, que foi a divisão das 15 capitanias hereditárias, teve toda essa questão, né, plantation, e todo esse fracasso que teve nesse início, que eles não conseguiram. Falei também do governo geral, que foi quando começou a organizar as coisas e agrupar tudo, principalmente aqui no Nordeste, que era onde estava tendo sucesso. Falei do governo de Tomé de Souza, que foi quem colocou a capital do Brasil, Salvador, que foi quem começou a aumentar o número de engenhos também. Foi nesse período que vieram os jesuítas, então falei disso. E falei da cana-de-açúcar, que aconteceu principalmente aqui no Nordeste, com mão de obra de pessoas escravizadas, porque as terras aqui eram muito similares às da costa africana, então pegou bem a cana-de-açúcar, e estava sendo muito lucrativo, e eu esqueci de falar isso, mas é muito importante. O açúcar era muito, muito valorizado na Europa, então valia muito. E ter uma produção desse tamanho aqui era muito lucrativo. Então, por isso que Portugal viu isso
uma fórmula de sucesso muito grande, já que eles não estavam achando ouro nem nada. Então, é isso, falamos de todos os assuntos, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se não conseguiram, falem comigo. A gente conversa e eu tiro qualquer dúvida que vocês tiverem tido. Então, boa sorte para a prova. Tchau.